bags and see you to your crib. Get you undressed, back real quick. We can stop talking, I can show you what I think. El guapa fugosa, total completamente. Forget about what you hear in this tricks. I'm ready to make me to using me, yeah. I gotta go, my love, but I'll be back real soon. I know you'll miss me, girl. I'll miss you too. Don't you worry about me, no. Everything will be alright. I'll be back to hold you down. We'll spend some quality time alone. But while I'm gone, call me on the phone. Think about me, dream about me and you and me. I want it to be more than you can see now. We will get there somehow. But let me tell you this for now. Your eyes, your lips, your smile, your kiss, your touch. I miss when I'm not around you, girl. Your eyes, your lips, your smile, your kiss, your touch. Guerreiro, você já conhece o procedimento. Vai entrando e vai convidando seus amigos. Chama o terceiro. Tá no Mato Grosso. Vamos com tudo, hein? É isso aí, né? Vamos jogar duro, hein? O básico não passa para delegado. Joga duro, guerreiro. Guerreiro, você já conhece o procedimento. Vai entrando e vai convidando seus amigos. Joga duro. Bacana, bacana, né? Bacana, bacana. Musiquinha top. É isso aí. Você joga logo duro. Bacana. Você já convidou seus amigos já? Já convidou, né? Bacana então. Rapaz, agora sim. Bacana, bacana, bacana. Bacana, bacana, bacana. Eu te chamo no PC para dizer o seguinte. Ô, prof, mas eu não estou te vendo, estou te vendo só no reflexo. Bem, hoje é exercício, né? Você não tem que me ver, você vai ficar com saudade de mim. Tá certo? E eu vou jogando duro aqui. Né? O importante são os exercícios, né? Eu não, sou feio, né? Não tem que me ver, vai ficar com saudade de mim. Porque eu vou jogar duro, né? Você só vai me ver no final, tá certo? É isso aí. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Veja, essas questões que eu vou resolver aqui, quem fez, tem som, tá? Não diz que não tem, porque tem. Sua sombra, isso. Ainda bem, né, que eu sou negão aí, que não dá pra ver mesmo. Joga logo duro. Eu vou chamar no Perceba para dizer o seguinte, Zuc Sombra. Essas questões que eu vou resolver aqui, veja, quem foi no aulão Adelante, delegado de Goiás, corre lá e pega seu material, né? Porque você vai refazer comigo as questões do Estatuto do Armamento e as questões lá referentes à Lei 8.072, crimes hediondos, né? Então, se você for lá, você tem essas questões aí. Vai refazer comigo, a gente vai fazendo uma revisão aqui, jogando duro. Bacana? E agora, quando é com mais tempo, com mais tranquilidade, eu vou num ritmo mais lento do que o ritmo lá do aulão. Bacana? E se você que não foi no aulão, né? Veja, o jogo é duro. Professor, o que tem diferente nesses aulões? Questões.
Meu aulão é resolução de questões, tá certo? Não tem tempo para ficar rindo, não tem. É isso, é paulada. Bacana? E eu vou dizer, vou resolver as questões como mais ou menos eu resolvo no aulão, porque no aulão, aí é o couro come, né? É muito mais rápido. Mas agora eu vou bem mais devagar. E você que tem as questões, você vai jogar duro. Porque você vai pegar lá seu material. Bacana? Então, um minutinho, né? Pô, professor, não sei onde está minha apostila. Corre aí, guerreiro. Acha aí. Legal? Acha aí. Então, vai lá. Vou te dar um minutinho para você pegar o seu material lá do aulão Adelante de Goiás. Vamos lá, então. Já tá com o material na mão aí já? 58 segundos. 59. Já posso ir? Já pegou? Né? E quem nunca foi, isso, né? E quem não, ó, tá na mão, então vamos começar. Quem nunca foi no aulão vai sentir, né, como o jogo é muito duro. Questão de número 1. Questão de número 1. Vamos lá. Um homem foi flagrado com uma arma de fogo de uso restrito, tendo a perícia técnica posteriormente atestado a Gabão impossibilidade de o instrumento produzir disparos. Nesta situação, configura-se atípica a conduta de porte de arma, não podendo ser considerado o uso desse artefato para a prática de outra infração, como majorante da pena pelo uso de arma. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte: olha, quando você começar a resolver uma questão, né? E a questão vai te dar um dado muito importante, quando ela fala que o homem foi flagrado com uma arma de fogo de uso restrito, aí você circula e fala perceba. Você vai dar um perceba quando ele fala de uso restrito, por quê? Porque a lei de 1826, ela dá um tratamento homogêneo, tanto a posse como o porte de arma de fogo de uso restrito. Veja que ela não dá um tratamento diferenciado como ela faz com a arma de fogo de uso permitido. Você sabe que o porte de arma de fogo de uso permitido responde lá nas penas do 14, não é isso? E a posse, né? A posse irregular de arma de fogo, você tem a tipificação lá no artigo 12. Veja, então, logo você vai perceber que a lei dá um tratamento diferenciado, porque, veja, quando é a posse de arma de fogo de uso permitido, o agente é submetido a uma escala penal de 1 a 3 anos. Quando trata-se do porte, eu tenho uma escala penal de 2 a 4 anos. Te chamo no Perceba para dizer o seguinte: quando for de uso permitido, se você reparar a pena do 12 e reparar a pena do 14, perceba que o delegado ele pode arbitrar fiança. Mas cuidado, porque se essa arma de fogo for de uso permitido e essa arma de fogo ela tem um sinal identificador raspado, por exemplo, te chamo no Perceba e digo, aí o delegado não vai poder arbitrar fiança. Por quê? Porque mesmo sendo uma arma de fogo de uso permitido, veja, aplica-se a pena lá do artigo 16, né? Artigo 16, parágrafo único, menciona lá que o agente vai responder nas mesmas penas, né? Ele menciona, ó, nas mesmas penas incorre quem? Aí tá lá no inciso 3, possuída, tiver a fabricar, aí ele fala, um emprego de arma explosiva sem autorização legal. Bem, aí no 4, né? No 4 aí vem o verbo portar, bacana. E no 4 ele fala, portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Então ele fala arma. Então tanto arma de fogo de uso permitido como de uso restrito, sinal identificador raspado, vai responder aqui no 16. E outro ponto que você tem que ficar ligado lá no 14 é que se essa arma está sendo, por exemplo, se é um policial civil que está portando essa arma, e isso eu tinha falado com vocês já no julgado agora, né? Salvo engano, julgado do STJ, né? Me parece do STJ ou STF, agora eu não lembro. Bem, eu dei essa semana aí. Joga duro lá e pega no Zuquiderno. Te chamo no Perceba e digo, é uma arma de fogo de uso permitido, mas um policial que estava portando sem autorização legal. Aí ele vai responder por porte de arma de fogo. Professor, mas é um policial, não interessa. Né? O julgado menciona que para portar arma de fogo ele tem que ter o registro da arma. Bacana, tem que ter o registro da arma. Bem, eu chamo no Perceba e digo, não há possibilidade do arbitramento de fiança quando você tem a figura do policial portando uma arma sem autorização legal. Mesmo que seja de uso permitido, eu digo fiança na esfera policial. Por quê? Porque você tem que considerar as causas de aumento da pena lá do artigo 20, né? O artigo 20, ele estabelece lá as causas de aumento de pena. E você vai verificar que a pena é aumentada
O 20 menciona, pega o 20 aí, ele fala, a pena é aumentada na metade se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas, lá do artigo 6º, 7º e 8º da lei, ou seja, e ali você tem, né, o policial, civil ou militar. Beleza? Eu estou falando sem registro, porque se ele tem um registro vencido, eu tenho mera infração administrativa. Legal, então, julgado do STJ, né, bacana, confirmou aí, o desse julgado aí, desse julgado, não foi? Confirma aí, julgado do STJ, né? STJ mesmo? Bacana, eu dei esse julgado essa semana. Bem, te chamo no Perceba para dizer o seguinte, então. É importante, então, essa questão, tá, da arma de fogo de uso restrito. Você já tem que ficar ligado, porque se é uma arma de fogo de uso restrito, a lei ela dá um tratamento penal, mesmo tratamento penal, tanto ao posse como ao porte. Aí a questão menciona que essa arma ela é absolutamente inapta para realizar disparos. E aí? Uma arma que é absolutamente inapta para realizar disparos, né? O colega colocou o julgado aí, bacana, dessa semana. Uma arma que é absolutamente inapta para realizar disparos, ela entra no conceito de arma? Veja que tecnicamente ela não entra no conceito de arma. Uma arma absolutamente inapta para realizar disparo, ela se equipara a uma arma de brinquedo, simulacro, não é isso? E você vai verificar que o porte de arma de fogo absolutamente inapta para realizar disparo constitui fato atípico. Mas eu te chamo no Perceba e digo, cuidado! Cuidado porque se essa arma ela tem uma luneta acoplada a uma luneta, o agente responde. Professor, mas você acabou de falar que a arma é absolutamente inapta para realizar disparo? Sim, mas ela tem um acessório. Ele não vai responder pela arma, e sim pelo acessório. Deu para entender isso? Bacana? Legal? Isso, né? A arma é absolutamente inapta para realizar disparo, mas eu tenho uma luneta nessa arma. Vai responder pelo acessório. Bacana? E se essa arma está municiada, vai responder pela munição, a meu ver. Legal? Bacana, joguei duro com você. Né? E não vai responder pela arma, mas pela munição. Eu vi até alguns professores entendem que não responde, mas peraí, como não? Então quer dizer que eu posso pegar, vou pegar diversas armas absolutamente inaptas para realizar disparos, aí eu vou pegar, encher de munição todas elas e vou sair andando aí que tá tranquilo, porque é a tipicidade do fato. Não, ele vai responder pela munição. Bacana? E responde também pelo acessório. Se essa arma, por exemplo, eu tenho uma luneta acoplada a essa arma. Bem, eu te chamo no Perceba para dizer o seguinte ainda, você tem que ficar esperto, né, com a chamada arma de pressão. Olha aí, né, a chamada Airsoft. Veja que julgamento aí do STJ, né, entendendo aí que a importação de arma de brinquedo, o STF, né, entende que a importação de arma de brinquedo, isso é importante. Não, vamos primeiro falar da arma de pressão. Arma de pressão, beleza? Posicionamento do STJ, entende que é contrabando. Bacana? Arma de pressão, importação ao entendimento que é contrabando, é chamada Airsoft. Legal? Bacana. Portar essa arma de pressão, constitui fato típico? Não, arma de pressão não entra no conceito de arma de fogo. Legal. Arma de brinquedo, portar arma de brinquedo, constitui fato típico? Não, trata-se de simulacro. Mas se eu importar essa arma de brinquedo, agora tem que ficar ligado. Essa arma de brinquedo, ela é simular uma arma de fogo? Sim. Eu estou importando? Sim, contrabando. Bacana, então, tranquilo? Então, a importação de arma de brinquedo, não é isso? Que é uma arma de brinquedo que mantém uma aparência com uma arma verdadeira. Legal? Bem como a importação de uma arma de pressão sem autorização. Legal? Constitui contrabando. Deu para pegar isso, então? Airsoft, importação, contrabando, STJ na pegada, STF na pegada de que a importação de arma de brinquedo constitui contrabando, arma de brinquedo que tem, claro, característica como uma arma real. Deu para pegar isso? Deu para pegar que se importar Airsoft ou se importar uma arma de brinquedo não responde no Estatuto de Desarmamento. Deu para pegar isso? Você vai errar uma questão dessa, filho? Vai errar? Bacana. Isso, e a gente vai falar mais à frente, né, entendimento do STF, salvo engano também, no entendimento de que a importação de colete balístico constitui contrabando também. A gente vai falar mais à frente, pode ficar tranquilo aí, depois a gente vai fechar pesado aqui na jurisprudência. Beleza? Tranquilo? Bacana, bacana, bacana. Beleza, então aí tá, a gente está aqui, né, jogando duro, fazendo aquele estudo da Zuki didática, um estudo sistemático. Professor, é numa questão que você trabalha mais 10, né? Assim que é no aulão.
Eu vou chamar no Perceba para dizer o seguinte, a questão ainda fala, nessa situação, configura-se a típica conduta de porte de arma, não podendo ser considerado o uso desse artefato para a prática de outra infração como majorante da pena pelo uso de arma. Ele está falando o seguinte, então uma arma de brinquedo ela não pode ser considerada para majorar, né, a pena de um determinado delito. Não é isso? Um delito, por exemplo, em que ele tem a pena majorada com o uso de arma. Correta a questão. Está falando o seguinte, olha, perceba, se ele utiliza uma arma de brinquedo para praticar o roubo, o agente vai responder por roubo simples. Roubo simples por quê? Porque a arma, ela serve para configurar a grave ameaça. Mas te chamo no Perceba e digo, ela não serve para majorar a pena. Por quê? Porque a arma de brinquedo não é considerado arma. Entenderam? Agora, se o agente ele pega uma faca e aí ele ameaça a vítima para subtrair o patrimônio da vítima, eu tenho um roubo majorado com emprego de arma. Professor, mas é uma faca. Veja que ele falou arma, não falou arma de fogo. Te chamo no Perceba e digo, a arma branca, veja, ela é considerada arma. Bacana? Então, o roubo com o emprego de arma, com o emprego de uma faca, de um canivete, de um punhal, por exemplo, veja, entra lá a incidência da causa de aumento lá do parágrafo 2º. Deu para entender isso? Bacana. Isso ali falou arma. Bem, aí você vai colocar uma seta e vai falar o seguinte, acabou não, corre não. Isso, taco de beisebol, exato, também. Não corre não. Coloca uma seta e fala assim, o mesmo raciocínio, tá certo? O mesmo raciocínio eu tenho que ter, né? Vamos lá? O mesmo raciocínio eu tenho que ter quando eu falo da extorsão majorada, né? Com emprego de arma. Extorsão majorada com emprego de arma. Bacana? Extorsão majorada com emprego de arma. Veja que a extorsão majorada com emprego de arma, se o agente emprega a arma de brinquedo, veja que a arma de emprego não irá majorar a extorsão. Beleza? Tranquilo? Essa arma aqui, veja, tem que ser uma arma de fogo ou uma arma branca. Bacana? Tranquilo então. Então a questão, veja, a questão está correta, né? Porque fala que a conduta é atípica e o porte dessa arma, veja, ela não pode ser considerada, o porte dessa arma não enseja, né? Vamos supor uma causa de aumento. Num delito que tem como causa de aumento, como uma das causas de aumento, o emprego de arma. Legal? Então questão correta aí, né? Chama no Perceba, faça aí os links, não é isso? Vamos para a questão de número 2. Bacana? Legal. Vocês acham que eu estou correndo muito? Ou tá tranquilo, né? No aulão você joga mais duro. O aulão é outra parada, né, pessoal? Vamos lá. Questão de número 2. Convida os amigos, né? Convida os amigos, né? Guerreiro, você já conhece o procedimento, né? Vamos lá, então. Vocês perceberam quantas questões a gente trabalhou só na questão 1? Né? Então, um aulão não é assim não, filho. Certo, errado? Não. Chama, não perceba, trabalha as questões, puxa links, cresce. Entendeu? Cresce. Vamos lá para a questão de número 2. Questão número 2, veja, Ministério Público do Acre, 2014. Segundo o entendimento consolidado do STJ, a potencialidade lesiva da arma é um dado dispensável para a tipificação do delito de porte ilegal de arma de fogo, pois o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, colocados em risco com a posse ou porte de armas. Te chamam no Perceba e digo, hein? Questão está correta. Bem, a questão está correta por quê? Porque, veja, os crimes elencados na Lei 10.826 são crimes de perigo o quê? De perigo abstrato. É isso? São crimes de perigo abstrato. Tanto é que o porte de arma de fogo desmuniciada, tanto na visão do STJ e do STF, configura infração penal. Configura infração penal. E chamo no Perceba para dizer o seguinte, não só o porte de arma de fogo desmuniciada, como, por exemplo, o porte de acessório, como, por exemplo, o porte de munição, não é isso? Você vai ver que a regra é da impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância no porte de munição.
Inclusive tem julgamento recente do STJ nesse sentido. Bem, o STF, né, um julgado isolado, né, na questão lá do pingente, entendeu que lá não oferecia perigo concreto nem abstrato, entendeu pela tipicidade do fato. Mas aquilo ali foi um fato muito isolado. Bacana? A regra é que não há possibilidade da aplicação do princípio da insignificância no porte de apenas uma munição, ou no porte de apenas uma arma de fogo, ou no porte até mesmo de um acessório. São crimes de perigo abstrato, então inviabiliza a aplicabilidade do princípio da insignificância. Se eu estou falando para você que uma arma desmuniciada ela configura infração penal, eu estou dizendo o seguinte: veja, qual é a potencialidade de uma arma desmuniciada? Né? A potencialidade lesiva. Né? Então veja, é dispensada. Né? Dispensado, o STJ entende que você dispensa a potencialidade lesiva da arma, tá certo? Quando você raciocina com uma arma, com a configuração de crime de uma arma desmuniciada. Beleza, então? Tranquilo? Legal, então a questão de número 2 está correta, tá certo? Estatuto dos Armamentos elenca lá os crimes, né? São crimes de perigo abstrato. Beleza? Legal, então. Veja que tanto o STF e o STJ tem esse posicionamento, tá? Do porte de arma de fogo desmuniciada configurar infração penal. Beleza? Tá? Então vamos jogar duro, né? Não pode dar mole. Legal, legal, legal. Questão de número 3. Vamos lá, questão de número 2 já foi. Questão de número 3. Vamos lá. Se for possível, mediante o uso de processos físico-químicos, recuperar a numeração de arma de fogo que tenha sido raspada, estará desconfigurado o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, devendo a conduta ser classificada como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. É a questão errada, né? Questão errada. Veja, mesmo que você venha conseguir, né, recuperar a numeração da arma através de processos físico-químicos, e isso a polícia faz, né, para descobrir a origem daquela arma raspada, o crime está materializado, tá certo? Uma vez raspada, né, a numeração da arma, eu tenho aí o crime materializado. Eu falei para vocês que tanto a posse como o porte de arma de fogo de uso restrito não recebe o mesmo tratamento penal lá na Lei 10.826, submetido a gente a uma escala penal de 3 a 6 anos. Bem, é possível o arbitramento de fiança quando eu trato do porte ou posse de arma de fogo de uso restrito? Sim ou não? É possível arbitramento de fiança? Sim ou não? Vamos crescer, vamos crescer. A resolução de questões aqui é como se estivesse dando uma aula da Lei 10.826. Caramba, você dá um passeio, né? É assim mesmo. Estou te ensinando a estudar, né? Eu vou lançar um cursinho aí de questões comentadas, beleza? Vamos ver. Mas fica tranquilo. Vamos ver se ano que vem a gente faz isso. Vamos lá? Então veja, te chamo do percebe e digo, é possível. E digo mais, todos os crimes do Estatuto dos Armamentos são afiançáveis. Todos os crimes do Estatuto dos Armamentos são afiançáveis. Professor, mas como assim? Eu estou falando que eles são afiançáveis. Veja que até 4 anos, os crimes são afiançáveis na esfera o quê? Policial. E acima dos 4 anos, você tem a fiança na esfera judicial. Beleza? Tranquilo. Essa questão do processo físico-químico, você tem que ficar muito ligado. Tá certo? Você tem que ficar muito ligado, porque se o tício está portando uma arma, e aí, através de uma oxidação, alterou o sinal de identificação dessa arma, né? Oxidação, né? Acabou oxidando lá, e ocorreu uma alteração no sinal de identificação dessa arma. Perceba, será que o tício vai responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito? Não é isso? Vamos supor que seja uma arma de fogo de uso permitido. Depende. Depende por quê? Depende porque... Depende. Mas depende por quê, professor? Depende porque, veja, o direito penal adota a responsabilidade penal subjetiva. Olha você respondendo uma questão de prova. Você tem que verificar se ele tem um conhecimento que aquele sinal está raspado, né? Foi adulterado, até mesmo pela oxidação. Se ele não tem conhecimento, ele vai responder pelo porte de arma de fogo de uso permitido, muito embora você tenha uma adulteração no sinal de identificador da arma. Agora, se ele dá uma olhada na arma e fala, ih, rapaz, oxidou,
Agora que tá bom mesmo. Agora que ninguém vai saber que essa arma tá com a numeração foi adulterada. Mas eu não quero nem saber que não foi eu que adulterei, né? Veja, não foi eu, né? Foi efeito da oxidação. Não vou responder não, vou ficar quietinho. Ele vai ganhar na cabeça. Ele vai ganhar na cabeça porque, muito embora ele não tenha adulterado, né, aquele sinal de identificador, veja, mas ele está transportando uma arma de fogo com um sinal de identificação alterado. Veja, chama no PC e digo. Como assim, professor? Porque ele tem ciência. Ele tem ciência que aquele sinal de identificação da arma sofreu uma oxidação. Entendeu? Então a questão vai ter que te informar se ele tem conhecimento daquela oxidação. Beleza? Tranquilo. Agora, se a questão fala assim para você, fulano está portando uma arma de fogo com sinal de identificação raspado. Bem, eles não entraram nem no mérito, filho. Ele está querendo que você jogue lá no 16, entenderam ou não? Né? A questão ela vai ter que falar se o cara tem conhecimento. Né? Vamos supor que ela fala que fulano sem ter o conhecimento. Não é isso? Não, dolo eventual não, né? Não há se falar em dolo eventual, né? Já pensou, eu estou portando uma arma, eu assumo o risco de eu sofrer oxidação? Não. Não é isso? Aí também já é banalizar o dolo eventual. Né? Vamos respeitar o dolo eventual aí. Beleza? Deu para entender isso aí, pessoal? Deu para entender? Caiu no Pará, né? A pessoa estava portando uma arma de fogo de uso permitido, né? Mas veja, a alteração foi em decorrência da oxidação. Então, se ele não tem conhecimento daquela oxidação, não há que se falar em jogar o uso restrito para ele. Estaria eu adotando a responsabilidade penal objetiva. Professor, objetiva como se ele estava portando uma arma de fogo? Sim, filho. Mas eu falo a responsabilidade penal objetiva no sentido de aplicar o 16. Entendeu? 16. Deu para entender? Em relação à oxidação, aí seria objetiva. Em relação ao porte da arma, não, beleza, é subjetiva porque ele sabia que estava portando uma arma de fogo. Mas ele queria portar uma arma de fogo? Queria. Bem, de uso permitido sim, mas com sinal de identificador adulterado? Isso não. Né? Decorrer da oxidação, ele não tinha conhecimento disso. Beleza? Tranquilo, então, vamos ficar ligados. Eu te chamo, não perceba, porque quando eu jogo lá no 16, parágrafo único, né? E aqui a gente faz um estudo sistemático, fica muito ligado. Fica muito ligado. Porque lá no 16, parágrafo único, inciso 5, ele menciona: vender, entregar, fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição, explosivo a criança ou adolescente. Cuidado! Coloca um alfazulu aí. Coloca um alfazulu. Por quê, professor? Porque o cara vai dizer que esse crime, né, está previsto no ECA. Olha aí, né? Constitui crime no ECA. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, a arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Aí você, não, filho. Aqui, não. Bacana? Vai aplicar o 16. Deu para entender isso? Deu para entender? Então, se eu entrego uma arma de fogo a criança ou adolescente, 16. Parágrafo único. Qualquer arma. Né? Porque ele fala arma de fogo. Se eu entrego acessório, 16. Se eu entrego munição, 16. Se eu entrego explosivo, 16. Explosivo. Não é estalinho, né? Bacana? Tranquilo aí. Fica ligado então que ele vai tentar jogar ECA e você vai colocar um alfazulu. Coloca um alfazulu no 16 parágrafo único e diz assim, ó, aqui não. Vai tentar dizer que é crime do ECA. E eu tenho que ficar ligado, porque é crime do Estatuto do Desarmamento. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança e adolescente. Tá. Aí o pai chegou em casa, o pai é policial, né? Jogador demais. Aí o pai chegou em casa, perceba, ele é policial. Aí o que ele fez? Ele pegou e deixou a arma de fogo em cima da mesa. Mas ele deixou aquela arma de fogo em cima da mesa porque ele queria que o filho dele pegasse a arma, entendeu? Mas, rapaz, tô querendo que meu filho pegue a arma, mas, pô, não vou entregar a arma pro meu filho, né? Mas eu quero que ele pegue. Vou fazer o seguinte, eu quero que ele seja policial, vou deixar essa arma de fogo em cima da mesa. E ele vai pegar. Vou até tirar a munição. Aí, tirou a munição, o filho dele foi lá e pegou a arma. Aí o filho já colocou aí, né? Já colocou de 13 aí, né? Já colocou 13 aí, né? Vai ganhar no meio da cabeça, guerreiro. Ah, rapaz, eu tenho que participar de uma banca dessa. Aí todo mundo vai lá no 13 e vai ganhar no meio da cabeça.
No meio da cabeça, porque o 13 é um crime culposo. Se eu falei que ele chegou em casa, deixou a arma em cima da mesa com a intenção do filho dele pegar essa arma, eu tenho dolo. Se eu tenho dolo, é como se ele estivesse entregando a arma à criança, adolescente. Para onde ele vai, filho? 16, parágrafo único, inciso 5. Coloca um alfazulu aí e joga um ponto pro Zuki, né? Porque você perdeu para mim aí, jogou o cara no 13, eu puxei, joguei no 16. Então, cuidado. Não é, ai, que deixou a arma. Calma. Deixou a arma. Como é que foi essa arma? Ele deixou culposamente? Né? Veja, ele vilipendiou um dever jurídico de cuidado, beleza, aí é 13. 13 é culposo, não é isso? Agora, se ele tinha intenção de entregar essa arma, não tinha coragem, aí deixou essa arma em cima da mesa, com a intenção do filho dele pegar essa arma, é 16, filho. É entregar arma de fogo à criança e adolescente. 16, parágrafo único, inciso 5. Aí tem dolo. Viu como você está crescendo? É isso, né? Isso, tem dolo, né? Isso, né? Eu dou um exemplo desse, todo mundo vai no 13. Aí só o adelante focado aqui não, filho. 16, aqui não, Zuki, tal. Né? Acho que se eu participar de uma banca aí vai ser complicado, porque os adelantes vão acabar matando as questões, né? Aí vai falar, aqui não, Alfazolo. Pum, deixa eu ir embora. Eita. Veja, eu tenho divergência, né? Porque na doutrina, no que se refere à necessidade do apoderamento. Você vai ver na doutrina a informação de que para que ocorra o 13, né? Para que ocorra o 13, tem que ocorrer o apoderamento. Bem, eu tenho uma outra parte da doutrina entendendo que não. Por quê? Porque a lei assim não faz. A lei não criou essa exigência, falando desde que ocorra o apoderamento, não. Entenderam? Então, numa questão de prova, numa questão objetiva, você não tem que ficar procurando apoderamento no caso contexto não, no contexto fático não. Entenderam ou não? Porque a lei nada fala. Numa questão de prova, ele só vai colocar lá, né? Ele vai botar a redação do 13. Ele vai colocar lá, ó, deixar de observar as cautelas necessárias para que impedir menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiente mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Ou seja, se ele não tomou as cautelas necessárias, independe se ocorreu o apoderamento ou não. Beleza? Tranquilo. Beleza, então. Fica ligado, então, tá? Na questão do 13. Bem, eu vou matar aqui um aluno me mandou hoje uma pergunta e eu já vou aproveitar e já vou matar aqui a questão. Veja que o 13 é um tipo híbrido, né? Ele tem a modalidade culposa no caput. E lá no parágrafo único, quando ele fala, nas mesmas penas incorre o proprietário, o diretor responsável de empresa, segurança, transporte de valores, que deixar registrar a ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal, perda, furto, roubo, outras formas de extravio de arma de fogo, acessório, munição, que esteja sob sua guarda nas 24 horas depois do ocorrer do fato. Veja, esse parágrafo único aqui, ele tem que ter o dolo. Isso, é um crime próprio, mas ele tem que ter a vontade. Por exemplo, se ele deixa de comunicar à Polícia Federal porque foi tomar um café, não há que jogar ele no 13, porque aqui no 13 parágrafo único, porque o 13 parágrafo único ele é doloso. Então o tipo penal do 13 ele é híbrido, ou seja, eu tenho culpa no caput e tenho dolo no parágrafo único. Deu para entender isso? Tá. Aí o aluno me perguntou, professor, quando é que começa a contar esse prazo? Bem, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A lei aqui, ela fala depois de ocorrido o fato. Beleza? A lei fala isso. Se cair na sua prova, a letra da lei, é assim que você vai marcar. Agora, se cair num contexto fático, em que o proprietário ou diretor responsável veio tomar conhecimento desse fato 2 dias depois da arma ter sido extraviada, é a partir do conhecimento do fato que o tempo vai contar. Mas como assim, professor? Porque se assim não for, você vai estar adotando uma responsabilidade penal objetiva. Ele não agiu, né, sem dolo ou culpa, porque ele não tinha conhecimento que a arma tinha sido extraviada. Entendeu? Então, no contexto fático, numa questão discursiva, você vai falar, muito embora o 13 mencione lá que é 24 horas depois do ocorrido, em homenagem à responsabilidade penal subjetiva, o prazo deve ocorrer a partir do conhecimento do fato por parte do diretor ou responsável lá da empresa. Beleza? Tranquilo? Legal. Tá. E a lei fala Polícia Federal. Se cair questão de letra da lei, você vai falar lá, Polícia Federal.
Beleza? Agora, na questão discursiva, você vai também apontar a parte da doutrina, entendendo o seguinte: olha, o fato é levar esse fato ao conhecimento da autoridade pública. Então, não há que se enxergar, até fazendo homenagem ao princípio fragmentário, né, do direito penal. Veja, não há que se lançar mão do direito penal se o agente comunicou a Polícia Civil do Estado. Né? Veja, o Estado foi comunicado o extravio dessa arma. A Polícia Civil vai pegar e vai mandar essa arma de fogo vai mandar essa comunicação para a Polícia Federal. Entenderam? Então, uma prova discursiva, você chama no PCB diz. Muito embora a lei venha a mencionar que, veja, são duas condutas, né? Lá a questão, lá do 13 parágrafo único, né? Que o agente ele tem que registrar a ocorrência e comunicar à Polícia Federal. Veja, há posicionamento da doutrina que ele pode registrar a ocorrência e comunicar à Polícia Civil. Tá certo? Estaria aí com a tipicidade do fato. Beleza? Bem, aí você vai ter que entrar lá no campo da razoabilidade, mas aí você comenta esse posicionamento da doutrina. Beleza? Mas você tem posicionamento aí, entendendo que tem que ser a Polícia Federal. Cai letra da lei, Polícia Federal, tá aqui. Se cair Polícia Civil, vai estar errado. Beleza? Vai estar errado. Bem, o que acontece? Né? Eu tenho uma aula do Estatuto do Desarmamento. Não adianta, né, começar a encher de pergunta aqui do Estatuto do Desarmamento. Você tem que assistir a aula lá, senão a gente fica preso aqui. Beleza? Tranquilo, então. Vamos lá. Então, a questão de número 3, né? A gente volta aqui para a questão de número 3, né? Deu uma passeada aqui. Fiz um Alfa Zulu para você ficar esperto. Eu volto aqui para a questão de número 3. Vamos lá. Todas essas perguntas aí tem na minha aula lá no YouTube. Joga lá. Estatuto do Desarmamento, a gente debate todos os dispositivos. Toca o barco, isso. Se for possível... Vamos lá. Questão de número 3 de novo. Então, a questão de número 3 está correta. Está errada. Né? Está errada. Porque mesmo que seja possível a recuperação da numeração da arma através de processos químicos e a perícia faz isso, não irá desconfigurar o delito lá de portar, né? Ele está aqui, se for possível, então vamos ver se será portar. Devendo a conduta qualificada, isso. Não irá desconfigurar o delito de porte de arma de fogo com sinal de identificação raspada. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mestre, desde logo, cordialidade não deu para ver. Não tem preço, não vi o que ele falou ali. Tá, vamos para a questão de número 4, né? Vamos para a questão de número 4. Rapaz, a questão de número 4 a gente até resolve aqui, né? Não, é uma outra questão. Questão de número 4, então. Pessoal, então fica ligado, tá? Porte de arma de fogo, tá? Ó, porte de arma de fogo, né? O porte de arma de fogo despermitido ou restrito. Veja, lá também na questão do comércio ilegal de arma de fogo, o tráfico internacional de arma, fica ligado com a causa de aumento de pena, tá? Tem uma causa de aumento também, lá no artigo 20, né? O artigo 20 trabalha com a causa de aumento. E eu tenho que dizer para você o seguinte, para ficar ligado também na vedação que foi considerada inconstitucional. Qual vedação? Da vedação da liberdade provisória, lá no artigo 21. Aquela vedação da liberdade provisória no artigo 21, dizendo que não é possível liberdade provisória nos crimes do artigo 16, 17, 18, veja, foi considerada inconstitucional. Então, hoje é possível a liberdade provisória tanto com como sem fiança, quando eu trato lá dos crimes estatuto, quando eu trato dos crimes do artigo 16, 17 e 18. Beleza? Tranquilidade, tá? Não só 16, 17, 18 não, do 14 e do 15 também. Porque a vedação da liberdade provisória, né? Veja, a vedação da concessão de fiança, né? Veja, ela foi considerada inconstitucional também, o parágrafo único lá do 14 e do 15, tá certo? Então hoje é possível tanto a liberdade provisória com fiança como sem fiança, quando eu trato lá dos delitos do Estatuto do Desarmamento. Beleza, então, vamos para a questão de número 4. Responde pelo crime de porte ilegal de arma de fogo o responsável legal de empresa que mantenha sob sua guarda, sem autorização legal, no interior de seu local de trabalho, arma de fogo de uso permitido. Aí ele fala, responde pelo crime de porte não, né, filho? Porte não, né? Você tem aí, né, questão errada, porque o delito aqui, veja, é o delito de posse irregular de arma de fogo. Eu vou chamar no PCB para dizer o seguinte, fique esperto.
porque trata-se de um crime próprio. Eu tenho que dizer que o Tício, perceba bem, ele trabalha em uma padaria. Rapaz, aí os colegas dele ficam lá sacaneando ele, entenderam ou não? E aí o que ele fez? Eu vou levar essa arma de fogo lá para o meu local de trabalho. E o Tício leva essa arma de fogo para a padaria. Arma de fogo, inclusive de uso permitido. Ele leva a arma de fogo, está possuindo essa arma de fogo no local de trabalho. É posse ou é porte? Vai responder no porte. Professor, mas o local de trabalho, sim. Mas ele, veja, ele é o responsável legal da empresa? Não. Se ele não é o responsável legal da empresa, veja, então ele vai responder pelo porte, não posse. Legal? Tá. Questão muito interessante, e tem até julgado o STJ antigo, mas tem, em relação ao porte e posse de arma de fogo. Te chamo no percebe e digo, se o agente está com a arma de fogo na cintura, no interior da sua residência, eu tenho porte ou tenho posse? Arma de fogo, né, no interior da sua residência, a arma está na cintura, eu tenho porte ou tenho posse? E aí? Vamos lá. Isso. Muito embora essa arma esteja na cintura, eu tenho posse, não porte. Porque a arma, né, de fogo na cintura é intramuros. Beleza? Intramuros. Isso. Né? Agora, se ele tem essa mesma arma na cintura e está fora da residência, fora que eu digo, te chamo no percebe e digo, né? Veja, fora ali do quintal, fora da residência mesmo, extramuros. Aí eu tenho o porte e não posse. Legal? Fica ligado. Tá. Aí vem a questão casca de banana. A questão é casca de banana porque perceba que o Tício, ele tem uma arma de fogo enterrada no quintal. Ele tem uma arma de fogo enterrada no quintal. Se essa arma de fogo está enterrada no quintal, veja, arma de fogo enterrada no quintal é intramuro ou extramuros? Arma de fogo enterrada no quintal é intramuro ou extramuros? E aí? Arma de fogo enterrada no quintal é intramuros ou extramuros? Vamos lá. Vamos jogar duro. Arma de fogo é intramuro, né? Bem, pelo que eu ensinei a vocês, uma arma de fogo, vamos lá, calma. Uma arma de fogo, né? Quando ela está intramuros, eu tenho posse, não é isso? E uma arma de fogo, quando ela está extramuros, eu tenho porte. Isso que eu ensinei. Mas eu vou te chamar no percebe e dizer o seguinte, fica ligado. Fica ligado porque uma arma de fogo que está enterrada no quintal, ela está, né, veja, ela foi ocultada. Ela está oculta. Vai lá no 12 e verifica se tem o verbo ocultar. Vai lá no 12 fio. Vai lá no 12 fio. Você enxerga o verbo ocultar lá? No 12? No 12 tem o verbo ocultar? Não tem, né? Não tem, né? Não tem, né? Bacana. Vai lá no 14 e veja se no 14 tem o verbo ocultar e me diz. Eu vou até beber uma água. Vai lá no 14 e verifica se tem o verbo ocultar. E aí? Já achou? Tem? Então, filho, falar baixinho no seu ouvido. Vou falar baixinho, que essa aí é só para você. Se a arma estiver enterrada no quintal, ela está oculta. E, nesse sentido, veja, o agente vai responder pelo porte, não pelo posse, muito embora seja intramuros. Só para você. Coloca um alfazulu agora aí para mim, coloca. Isso, coloca aí, isso. Coloca para mim, isso, né? Questãozinha, né? Veja que tem até precedente do STJ nesse sentido, antigo, mas tem. Tá? Então a arma de fogo enterrada no quintal é porte, filho. E explica o examinador por quê, chama, não perceba. Isso, coloca um alfazulu. Bacana, né? É legal porque a gente aqui está fazendo a nossa revisão, jogando duro demais, né? Uma pegada aqui, veja, nível NASA. E eu digo para você, não corre não. Não corre não.
Não corre. Tá querendo correr, né? Não corre não. Não corre porque eu estou analisando o 12. Quando eu analiso o 12, né, já que eu estou aqui, né, falando do 12, eu tenho que dizer para você o seguinte: fique esperto, porque no 12 é possível a fiança, tá certo? Na esfera policial. E ainda é importante você saber, lembra daquelas causas de aumento de pena que eu falei para vocês, lá do artigo 20? Que se aplica, por exemplo, quando um policial está portando uma arma de fogo. Lembra disso? Lembra não? Vai lá no 20, filho. Coloca o alfa azul para mim aí. Vai lá no artigo 20. Corre não. Fica tranquilo. Calma, pessoal, calma. A gente vai falar sobre tudo isso aí. Boleia, fica tranquilo. Vai lá no artigo 20. Vai lá no artigo 20. Foi no 20? Foi no 20? Isso. Coloca um alfa azul assim, olha. O examinador vai tentar dizer que quando a posse irregular é praticada por um policial, incide a causa de aumento de pena. Mas eu vou falar para ele o seguinte: aqui não, filho. Porque a causa de aumento, ela se aplica do artigo 14 ao 18. Não entrou o 12 nem o 13. Se liga. Se liga. Aí você está estudando igual um bobão. Entendeu? Olha a maldade. Entendeu não? Então, se um policial tem uma arma de fogo no interior da sua residência sem um registro, não estou falando um registro vencido não, sem um registro, ele vai responder por posse irregular de arma de fogo, mas não há incidência da causa de aumento. Bacana? Tranquilo. Isso. Coloca um alfa Zulu, né? Coloca um alfa Zulu. Bem, veja que, continuando ainda aqui, né? Professor, você resolveu só 4 questões, mas você está jogando duro demais nessas 4 questões aí. Você está passeando na lei toda. Quase 1 hora. É assim, filho. Claro que é um aulão, né? Eu tenho que... Não posso falar isso tudo, né? Mas é assim que você aprende a estudar, filhão. Aí você fala assim: não, eu resolvi 5 questões. Pô, só isso? Resolva 5 questões com qualidade, filho. Resolva 5 questões sendo diferenciado. Resolva 5 questões jogando duro. E deixa o seu colega resolver 30. Né? Resolve só 5. Mas faz links, raciocina. Vem para mim aqui e não corre. Não corre por quê? Não corre porque, veja, o artigo 12, ele fala lá, né? Lá na segunda parte, lá no final, na sua parte final, ele fala, né? Possuir arma de fogo, né? Sem um registro, tal. Fala, possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório e munição, em desacordo com determinação legal regulamentar, no interior de suas residências ou na dependência desta. Bem, aí vai o final. Ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Aí tem o Tício, né? O Tício, ele foi abordado durante uma blitz e estava tocando o caminhãozinho dele. E ele tinha uma arma de fogo no interior do caminhão. Beleza, lá na bolé. E aí, rapaz, o que aconteceu? Foi preso, levado para a delegacia. O delegado entendeu pelo porte, não pela posse. O MP ofertou ação penal pelo porte e não pela posse. A defesa entrou, não é isso? Veja, com a sua alegação, sustentando o seguinte: olha, peraí, o caminhão é local de trabalho do meu cliente. E se ele estava portando estava possuindo, né, a defesa falando, uma arma de fogo no interior do caminhão, e o caminhão local de trabalho, peraí, MP errou. A defesa dizendo o seguinte: olha, ele tem que responder pela posse. Arma de fogo de uso permitido, inclusive. Ele tem que responder pela posse do 12, não pelo porte. Aí o STJ falou: ô defesa, quebra meu galho, defesa. Defesa, vem aqui, deixa eu falar um baixinho com você. O STJ falando: ô defesa, deixa eu falar um baixinho com você, olha, caminhão não é local de trabalho não, defesa. Caminhão é instrumento de trabalho. Então, veja, possuir, portar, né, ou possuir uma arma de fogo, se ele tiver com a arma na cintura, ou se ele tem uma arma de fogo na boleia da viatura, na boleia do caminhão, chama no PC e diga: é porte e não posse. Caminhão é instrumento de trabalho e não local de trabalho. Então não vem querer lançar a mão lá do 12, de segunda parte, para o cara responder como posse irregular de arma de fogo, não. Não vem com essa aqui, não. Tá? Então veja, no HC, o agravo regimental no recurso especial 136-2124, São Paulo, 2013, entendeu o STJ que, veja,
a questão aí da arma de fogo, né? A arma de fogo que é conduzida no boleio da viatura, entendeu? A STJ tratasse de porte, não posse. E eu dei os argumentos para você. Deu para entender? Sim? Pessoal que estava aí, né, correndo na frente. Não, calma, fica tranquilo, a gente vai resolver tudo aqui. Deu para entender? O número do julgado, certinho, né? Bacana. Posso ir? Posso ir? Vamos lá então. Questão de número 5, né? Questão de número 5. Vamos lá, questão de número 5. Pode ir, questão de número 5, né? Questão de número 5. Vamos lá, questão de número 5. Lucas, delegado de polícia, determinado estado da federação, em dia de folga, colidiu seu veículo contra outro veículo que estava parado em um sinal de trânsito. Sem motivo justo, o delegado sacou sua arma. Olha só, rapaz, o que o delegado fez. Vamos de novo aqui. Lucas, delegado de polícia, de determinado estado da federação, em dia de folga, colidiu seu veículo contra outro veículo que estava parado em um sinal de trânsito. Sem justo motivo, o delegado sacou sua arma de fogo e executou um disparo para o alto. Imediatamente, Lucas foi abordado por autoridade policial que estava próximo ao local onde ocorreu o fato. Nessa situação hipotética, a conduta de Lucas poderá ser enquadrada como crime, com a possibilidade do aumento da pena, devido ao fato dele ser delegado de polícia. E aí, fio? Certo ou errada a questão? Certo ou errada a questão? Veja, realizou um disparo, não é isso? Tudo indica aqui que foi em via pública, não é isso? Aí, será que há incidência da causa de aumento porque ele é delegado de polícia? O que eu falei para vocês? Para ficar ligado lá no 20. Questão correta, né? O cara querendo saber se você tem conhecimento das causas de aumento, né? Das circunstâncias lá que aumentam a pena. Entendeu? Isso, essa foi para a omissão. E exatamente, né? O colega ali afiado demais, né? Eu dei essa questão lá no aulão premonição de Pernambuco, um dia antes da prova, né? E caiu na prova, beleza? Então, olha, o SESP querendo saber, caiu o delegado de Pernambuco, então fica ligado. É a questão correta porque há sim a incidência da causa de aumento. Já que eu estou jogando duro, falando aqui no disparo, o artigo 15 menciona, né, disparar arma de fogo, acionar munição em lugar habitado ou em sua adjacência, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. A pena, chama no PCB de 2 a 4, então é possível arbitramento de fiança, desde que, por exemplo, não tenha sido um policial civil, um policial militar, porque aí você teria incidência da causa de aumento. Eu digo fiança na esfera policial, porque na esfera judicial vai ser possível. Por que na esfera policial não? Porque vai ultrapassar os 4. Deu uma ideia? Bacana. É importante ainda, né, que aquela vedação da fiança prevista lá no parágrafo único do artigo 15 foi considerado que inconstitucional. Tá? Então é possível sim a liberdade provisória, inclusive com fiança. Né? Inclusive com fiança, porque já vai ser possível a liberdade provisória, porque foi declarado lá no 21, a vedação foi declarada inconstitucional da liberdade provisória. Bem, aí poderia se pensar, então vai ser possível só a liberdade provisória no 14 e no 15, liberdade provisória sem fiança. Não. Por quê? Porque a vedação de fiança aqui também foi declarada inconstitucional. Então, tanto vai ser possível a liberdade provisória com fiança como sem fiança. Beleza? Tanto no 14 como no 15 também. Deu para pegar isso? Bacana, bacana, bacana. Legal, legal, legal. Já que eu estou falando de causa de aumento de pena, fica esperto também lá de causa de aumento que incide no artigo 19. O artigo 19 menciona, né? Nos crimes previstos no artigo 17, que é o comércio ilegal de arma de fogo, e no artigo 18, que é tráfico internacional de arma de fogo, a pena é aumentada da metade. Fica ligado. Quando? Se a arma de fogo for de acessório ou munição, se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Se liga na causa de aumento do artigo 19 também. Porque, veja, se eu tenho um comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma, é isso? A pena vai ser aumentada se essas armas forem o quê? De uso proibido ou de uso restrito. Deu para entender? Se fosse de uso permitido, aí você não tem essa causa de aumento do 19. Ele vai jogar uso permitido aqui. Pegou isso aí? Coloca aí, peguei. Coloca um alfazulu aí, que isso é importante. Coloca um alfazulu. Cuidado. Ele vai tentar jogar o 14. Cuidado, é só proibido ou restrito. Entendeu? Lá no artigo 19.
Legal. Importante quando eu falo ainda do disparo de arma de fogo, né? Aí o Tício pegou, filho, e deu diversos tiros para o alto. 15 disparos para o alto. Vai responder por 15 crimes? Não. Responde por um crime só e a quantidade de disparos é considerada onde? Na dosimetria da pena. Beleza? Vai responder por um crime só. Beleza? Tranquilo? Deu para entender isso? Deu para entender isso? Que o disparo, né? Legal. Bacana. Bem, outro ponto importante também. Disparo e porte. Disparo e porte. Bacana? Disparo e porte. Se ele pega a arma de fogo e realiza disparo, o disparo vai absorver o porte. Agora eu te chamo no PC e digo, cuidado, cuidado, cuidado. Há entendimento de que, tem que verificar, né, se há contextos fáticos distintos. Se falar que o cara já portava arma de fogo há muito tempo, né, em outra data realizou o disparo, há a possibilidade de responder por 2 crimes. Como aconteceu lá no Pará, que o agente respondeu pelo homicídio e pelo porte de arma de fogo. E eu falei isso no aulão. E caiu na prova no outro dia. Quem estava lá na prova, no aulão, eu falei, olha, se liga, se a prova falar que fulano já portava arma de fogo há muito tempo, né, e aí ele pegou aquela arma e realizou, praticou um homicídio, né, vamos supor, 3 meses depois, vai responder pelo porte mais um homicídio. Não é isso? A gente tinha visto isso aí. Beleza. Então a gente fechou aqui na questão 5, né? Agora eu vou dar uma passada aqui, né, nos pontos importantes que você tem que saber aí, né? Quando a gente fala de estatuto de armamento, se liga, né, com a possibilidade da aplicação da súmula 711 do STF, quando eu falo do porte ou do posse, beleza? Quando eu falo do porte ou do posse, fica ligado, né, na aplicabilidade da súmula 711, porque se sai uma lei mais grave, aumentando a pena, por exemplo, do porte, não é isso? Passando aí, vamos supor, de 2, né, vai passar lá de 2 a 6, passa de 2 a 6, e o agente está portando aquela arma de fogo, vai aplicar a lei mais grave, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então fica ligado aí no que se refere à súmula 711. Também importante, eu sempre falo isso, a posse ou porte de arma de fogo de calibres diferentes, não é isso? Calibres diferentes vai responder por 2 crimes, eu falei isso, não é isso? Então veja, porte ou posse de arma de fogo de calibres diferentes vai responder por 2 crimes, de uso restrito e uso permitido. Importante ainda saber, né? Conselheiros de tribunais de contas, veja, são equiparados aos magistrados. Então, tem direito a portar ou possuir arma de fogo, STJ nessa pegada, né? Ação Penal 657, não é isso? De 21 de outubro de 2015. Bacana, então fica esperto aí nesse julgado do STJ. Conselheiro de Tribunais de Contas dos estados, veja, tem status de magistrado, por isso pode portar arma de fogo. A questão do policial civil aposentado, veja, policial civil aposentado perde o direito ao porte funcional, né? Então, ligado nessa pegada também. E eu também falei no aulão e falo aqui também, o porte de arma de fogo, não há necessidade da apreensão da arma e perícia. Agora, se apreender, tem que realizar a perícia. Entenderam ou não? Então, veja, não há necessidade da apreensão e posterior perícia da arma se a arma não foi apreendida. Entenderam ou não? Então, o agente ele pode responder, mesmo embora essa arma não tenha sido apreendida. Veja que não há necessidade da apreensão da arma. Tá. Agora, o que deve ter agora uma alteração no que se refere ao praticante de tiro esportivo, que agora a alteração recente, né? Veja que ele agora pode transportar essa arma de fogo municiada, né? Ele pode portar essa arma de fogo municiada, alteração recente agora. Bacana. E o agente que recebe uma arma de fogo produto de crime? Recebeu uma arma de fogo produto de crime. Professor, mas se ele recebe uma arma de fogo produto de crime, não responde na receptação? Sim, não só na receptação, esse posicionamento do STJ, como também por porte ilegal de arma de fogo na aquisição. Entenderam ou não? Concurso formal. Então responde por 2 crimes. Receptação e porte ilegal de arma de fogo. Né? O recebimento de arma de fogo produto de crime. Não responde só na receptação. Beleza? Tranquilo? E não responde só no porte ilegal de arma de fogo. Não há que se falar em aplicar a princípio da especialidade aqui não. Deu para pegar isso aí?
Bacana, bacana, bacana. Bem, 53 minutos, né? 1 hora de live não vai dar. Amanhã, então, eu faço aqui as 3 questõezinhas do estatuto ó, da lei de crimes hediondos. Deixa eu chamar aqui no Perceba. Perceba. Vem pra cá. Perceba. Alô você. Bacana, então, eu achei, rapaz, que eu fosse conseguir resolver as questões de crimes hediondos aqui, mas não deu, né? O jogo ficou duro aqui, eu fui fazer a Zuc didática na forma sistemática, né? Chamando aqui no Perceba, comentando, fazendo links, né? E acabou que não deu tempo, porque já são 1 hora de live, né? 1 hora de live, aí não deu tempo, né? Veja, acabei jogando duro demais, aí tá aí. Vamos lá agora, porque a tela estava virada, né? Vamos lá então. E faz as perguntas aí que eu vou escolher algumas perguntas para responder. Porque a tela estava virada, algumas perguntas entraram aí, não deu para eu responder. Beleza? Então, amanhã eu tento fazer lá dos hediondos. Acabou que não deu, né? O jogo ficou duro demais. E aí, né, sistema, né, tal, puxa aqui, julgado e tal. E aí a gente não deu para fazer tudo. Deixa eu te chamar no PC para dizer o seguinte. Porte de arma de fogo versus legítima defesa. Fica esperto, né? Veja, o Tício sacou uma arma de fogo que ele já estava portando, a questão fala isso, que ele já portava essa arma há muito tempo, e estava andando em um local ermo e encontrou com o desafeto dele. O desafeto sacou uma arma e ele sacou aquela arma e atirou. Veja, em relação à tentativa de homicídio, né, eu tenho uma excludente, uma legítima defesa. A situação era real, todos os requisitos do lado do artigo 25, e ele está cobertado por uma legítima defesa. Só que ele vai responder pelo porte. Entendeu? Vai responder pelo porte, não pela tentativa. Mas pelo porte ele vai responder. Se a questão... Agora, pelo amor de Deus, se a questão falar que ele já portava essa arma de fogo. Deu para entender? Veja que quando eu faço esse raciocínio, um agente ele pode estar cobertado ao mesmo tempo por 2 excludentes de ilicitude. Eu pergunto para você, é possível legítima defesa e estado de necessidade simultâneos? É possível? É possível legítima defesa e estado de necessidade simultâneo? Sim ou não? É possível legítima defesa e estado de necessidade simultâneo? É possível ou não? Simultâneo, ao mesmo tempo. Não é? Não é. Cai na prova assim, é possível legítima defesa e estado de necessidade simultâneo? Tu vai colocar o quê? Não? Não? Aí, se você colocar não, coloca um alfa azul para mim. Você vai ganhar aonde? No meio da cabeça. Não confunda estado de necessidade e legítima defesa recíprocos. Recíprocos é uma coisa, recíprocos aí não, porque um tem que ser real. Agora, simultâneo pode. Como assim, professor? O Tício, perceba bem, ele tem o desafeto dele. E aí, veja, o desafeto vem na direção dele. E o desafeto sacou uma arma de fogo. Rapaz, o Tício estava na rua assim. Caramba, meu desafeto vindo na minha direção. Ele olhou, tinha um policial do lado dele. Ele pegou aquela arma do policial e atirou no desafeto. Então, veja, ele está cobertado por 2 excludentes. Qual? A primeira, de ter subtraído a arma de fogo. Vamos supor que ele utilizou de violência, vamos dar um exemplo, né? Veja, você tem um roubo, e em relação ao roubo do policial, estado de necessidade. Em relação ao agressor, legítima defesa. Ele é cobertado simultaneamente por 2 excludentes, joguei duro demais, coloca um alfa azul e fala, aqui não. Isso
é estado de necessidade e legítima defesa simultâneos. Pode. Você não pode ter recíproco. Ou seja, veja, eu não posso estar em legítima defesa, o cara também na legítima defesa. Vem cá então. Você vai correr ou não? Você vai correr ou você vai ficar aí? Você vai ficar aí? Você vai ficar aí para fechar? Olha só que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Isso. Fica aí. Eu falei que não posso ter recíproco. Olha só, um outro exemplo. Deu para entender aqui o simultâneo, né? Olha um outro exemplo. A minha mãe está passando mal. E aí eu tenho que levá-la no hospital. E eu vou fazer o seguinte, eu tenho que parar alguém lá na rua. E o policial tem uma arma de fogo, vou jogar duro. Eu sei que ninguém vai querer parar o carro. Aponta a arma pro fulano. E o fulano também era policial. Na hora que eu apontei a arma para ele, ele apontou a arma para mim e atirou e me matou. Perceba, quando eu fui subtrair aquele veículo, era para salvar um bem jurídico, né? O maior bem jurídico aí, né? Veja, né? Sim ou não? Sim, a vida da minha mãe, que era uma situação real. Está em necessidade, real. Aquela pessoa que atirou, aquele policial que atirou em mim, ele pensou que a minha agressão fosse injusta. Mas como a minha agressão é injusta, se eu estou amparado por um estado de necessidade? Então aquele policial, ele teve uma falsa noção da realidade. Aquele policial está agindo em erro de tipo. Aquele policial está em uma legítima defesa. Sim. Real? Não. Putativa, joguei duro com você, agora você cresceu. Putativa. Ele está numa legítima defesa putativa. Isso. Legítima defesa putativa. Decorrente de erro de tipo. Ele. Por quê? Porque a legítima defesa dele não pode ser real. Por quê? Porque a minha é real. Ele que teve uma falsa noção da realidade. Aí eu tenho que verificar se aquela legítima defesa putativa dele é decorrente de um erro de tipo vencível ou invencível. Rapaz, pô, comecei a chorar, sabe? Ai, minha mãe tá passando mal. Ai, minha mãe tá passando mal, então. Para o carro, minha mãe tá passando mal. E ele atirou. É um erro que ele podia evitar. Pô, o cara tá meio desesperado. Será que tá passando mal mesmo? Né? Ele, vilipendiou um dever jurídico de cuidado. Então, aquele erro de tipo dele é um erro vencível. Então, veja, a legítima defesa putativa é aquela imaginária. E quando ela é decorrente do erro de tipo vencível, ele responde. Como eu vou excluir o dolo, ele vai responder por homicídio culposo, joguei duro com você agora. Joguei duro com você. Né? Um erro de tipo vencível. Aí ele vai responder por homicídio culposo, por ter me matado. Doloso não, porque está no erro de tipo exclui o dolo. Bacana. Acho que eu peguei muito pesado. Tá vendo como você começa a raciocinar? Tá vendo? Então é isso. Não grava casinho não, irmão. Seja técnico. Deu para pegar essa? Entendeu? Quando você começa a aprender a teoria do erro, você começa a aprender os requisitos de legítima defesa. Não é isso? Entendeu aí? Bacana. Isso. Uma coisa liga a outra. Bacana então, né? Pegada de... É assim, o direito é assim, né? Como é que é? Poderia ter feito diferente. Erro de tipo vencível. Porque eu tava... Agora, eu dei um exemplo de erro de tipo vencível. Rapaz, eu cheguei lá, não falei nada que minha mãe tava passando mal, não. Minha irmã, me dá o carro aí. Me dá o carro aí. Aí o cara atirou. Então, perceba, é uma legítima defesa putativa. Decorrente de erro também. Mas é um erro vencível ou invencível? Invencível. Não tinha como ele saber. Então, vai excluir o dolo e a culpa. Ele vai me matar e não vai responder por nada. Deu para entender? Porque o erro de tipo é vencível, é invencível.
Não é isso? O Zaffaroni chama o erro de tipo de cara negativa do dólar. Cara negativa do dólar por quê? Porque o erro de tipo, segundo o Zaffaroni, o dólar é sempre negativo. Aí ele chama o erro de tipo de cara negativa do dólar, Zaffaroni nessa pegada. Se o examinador te perguntar o que é a cara negativa do dólar, você chama ele no percebe e diz: olha, professor Eugênio Zaffaroni entende que a cara negativa do dólar é o erro de tipo. Por quê? Porque no erro de tipo o dólar é sempre excluído, o dólar é sempre negativo. Bacana? Pegada forte, né, guerreiro? Aulão, Mato Grosso é nessa pegada aí, tem mole não. Aí você vai crescendo. Valeu? Aprendeu a resolver 5 questões em 1 hora? É assim. Não adianta resolver 50 questões e não... resolve 5, 10, mas... Bacana? Foi pesado? Rapaz, deu até passou aqui. Também engloba erro na execução. Aulão Mato Grosso, né? Dia 8 de julho. A criação deriva o celular, mas estamos juntos, batalhando para chegar. Valeu, galera. Black Beauty do Penal jogou duro hoje. Leidiane. Um beijo pra Leidiane, minha aluna, né? Rapaz, Leidiane, tô jogando duro demais aí, rapaz. Deu pra pegar, galera? Final, peguei pesado no final? Qual biblioteca que você segue? Diversa, né? Não faça confusão. Legítima defesa, estado de necessidade simultâneo. Falei simultâneo. Com legítima defesa, estado de necessidade recíproco. É outra coisa. Recíproco, um contra o outro. Simultâneo, no mesmo momento. Deu pra entender isso? É isso aí. O pessoal falou que eu tô pegando pesado desde semana passada. Já publicou, não entendi. É isso aí. O jogo foi duro? Nem deu pra resolver idiomas, né? Mas fazer o que, né? É, rapaz. Você é professor em qual estado? Eu sou professor do Periscope, do Brasil. Jogou a bibliografia. Eu uso todas, né? Tudo que é penal eu leio. Leio Busato, leio Bittencourt. Olha o livro do Busato ali. Bittencourt. Leio tudo. Aqui é monstro. Tá vendo o livro do Bittencourt? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó. Busato. Bittencourt. Maçom. E aí vai, né, guerreiro? Não tenta não, né, parceiro? Não tenta que aqui é adelante, né? Ah, o aluno lê ali, pensa que vai fazer uma pergunta que eu não li, né? Aqui não, né, filho? Aqui lê. Posso até esquecer, mas eu li. Básico não aguenta isso. Viu? Tá tendo a galera que não tem possibilidade de pagar R$2.000 em cursinhos. Ah, até o Nicolite. Acre não vai dar, né? Tá caro. Pessoal, mas o que acontece? É legal, né? O aluno colocou aí, né? Falou que a gente atende o pessoal que não pode pagar o cursinho, é claro. A gente, que não é longe de ser um curso isso aqui, né? Não é um curso, é assim, eu sou muito pontual, né? Eu tenho uma aula que eu preparei de denunciação caluniosa, que eu acho que eu vou dar amanhã, não sei. Tá? Porra, tipo assim, o Zuckerberg vai ficar muito, né? Vai ter dieta para deixar ele magro, não. Porque o que tem de informações, né, julgado, a gente vai jogar muito duro. E é bacana, né? O aluno colocou aí, né, que a gente faz esse trabalho, as pessoas que não podem pagar o curso, né? Nos cursinhos, né?
É muito interessante isso, a gente faz esse trabalho sim, e a gente fica feliz, né? Tem mais conteúdo do que um cursinho. A gente joga duro. É claro que eu tenho a intenção, aí vai ser uma coisa sequenciada, né, de fazer, de gravar, né, aulas na sequência, por exemplo, uma aula toda do Estatuto do Desarmamento, uma aula toda de tráfico de drogas, na sequência, através de módulos, e colocar no meu site. Talvez ano que vem eu faça isso. Não sei se eu vou conseguir. E uma aula da parte especial, né, aí analisando os principais crimes. Aula da parte geral, né, falando lá da teoria do delito, teoria da pena, né, teoria do erro. E a gente tem essa vontade. É claro que se eu for fazer isso, mesmo que eu venha comercializar essas aulas no site, eu não vou parar de fazer aqui minhas aulinhas no Periscope. Bacana? Porque até as pessoas falam assim, pô, mas o pessoal que vai assistir no Periscope não vai querer comprar sua aula. Rapaz, eu falo o seguinte, eu tenho certeza que vai. Sabe por que vai? Porque o cara já conhece, o cara, sabe, ele vai querer, né, aquela sequenciazinha, entendeu? Até para homenagear o professor. Então, isso não me abala não, entendeu? Então, eu vou continuar mantendo o jogo duro aqui. E vai ter lá também, quem quer pegar o cursinho lá, vai ter lá. Então, o cara vai ter o Periscope, mais as aulas lá. Professor, você falou tudo isso lá na aula? Falou aqui também, e estou falando em tudo quanto é lugar. Então, não vai ter esse negócio de reduzir o padrão não, pode ter certeza. Então é isso, né? A gente vai tentar fazer isso. Eu não sei, estou procurando ainda. A gente vai ver se consegue fechando algumas parcerias aí, tá certo? E a gente deve fazer sim, tá? Gravar. Primeiro, de repente, eu monto um curso de extravagante, depois um curso de parte geral, parte especial, assim, a gente vai aos poucos aí. Enquanto é isso, né? Você tem o Zuckerderno aí, bombástico, né? O Zuckerderno muito pesado, diversas informações, graças a Deus. A gente tem passado muita coisa, assim, muita informação, né? Cana magistratura do Paraná, caiu lá questões do Zuckerderno. Eu tinha falado daquela teoria dos testículos despedaçados, né? Já tinha falado, acho que tem do Zuckerderno também. A gente falou muita coisa aí. Beleza? E é isso, né, pessoal? Podem esperar. Hoje eu preparei uma aula de... Eu queria resolver as questões do... Eu queria resolver 8 questões, né? Eu falei assim, vai dar 1 hora ali e tal. Mas não deu, né? Porque eu acabei entrando nos detalhes, acabei fazendo uma revisão aqui. Estatuto do Desarmamento e não consegui. Mas deixa, né? Depois eu faço. É isso aí, né? Deixa o nosso Zuki quieto aí, Diane. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A única, né, coisa assim que eu peço a vocês é para prestigiar o nosso aulão, né? Prestigiar o nosso aulão, vai lá, dá um abraço, estudar comigo, né? Passar um dia lá a gente resolvendo questões, estudando juntos, né? Para que a gente possa fazer essa prova lá no Mato Grosso, não é isso? Então convida seus amigos, quem não conhece ainda o Aulão Adelante, leva, né? Fala lá como é, aqui, ó, viu aqui? Questões, a gente não vai lá para ficar rindo, né? O aluno tem o material dele, a gente não vai lá para ficar brincando. As pessoas até falam assim, poxa, professor, isso é muito sério no aulão. O pessoal não é, o pessoal tá tenso, o pessoal vai fazer prova no outro dia, eu não vou lá para ficar contando piada, eu não faço isso, né? Agora é diferente, as pessoas me conhecem num barzinho, é outra Ailton, é outra parada, entendeu? Mas lá no aulão, realmente, eu fico muito concentrado. Aqui, por exemplo, Periscope, eu fico muito concentrado, eu não fico brincando muito aqui no Periscope. Por quê? Não tem tempo, é informação, pá. Aí quando eu entro lá no Instagram, que eu gosto de conversar, aí eu sento ali no sofazinho e entro lá no Instagram, aí é conversa. Fico lá e tal, conversando. Sobre o coração Prozu, que eu não entendi, o que falou? Sobe corações. Sobe corações. Beleza? Então, tranquilo. Se pegar o Zuckerderno, passa para qualquer concurso. O Zuckerderno hoje está um material... realmente, o pessoal que está estudando para a magistratura estão utilizando, né? O pessoal que estuda para o MP também. Tem diversas formações, né? O pessoal, o Zuckerderno está muito forte, jurisprudência, sabe? Tem de tudo ali, a gente passa, saio lá, eu estou estudando, vem aqui, joga na Zuc Didática, passo para vocês. Aqui a gente resolvendo questões, viu? Como eu fiz links, né? Em 5 questões aqui a gente demorou 1 hora, não é isso? E aí o que eu vou querer fazer? Isso eu quero fazer também, um curso em exercícios. Vocês acham legal isso? Gravar aulas em exercícios como eu fiz aqui, mas aí um cursinho, extravagante, tráfico, extravagante tráfico, ó. Eu tô cansado aqui. Estado de desarmamento, tráfico de drogas, as principais leis, abuso de autoridade. Aí seria, né, uma resolução de questões que seria também uma coisa mais rápida, né? Tipo esse que a gente fez, né? Claro, a gente resolveu 5 aqui, mas isso aí seriam 10 questões de 1h30, né? Ou até 2 horas, porque eu vou querer desenhar. Não adianta que eu não vou fazer vídeo menor. Um ruim, pessoal, que a gente enfrenta, e eu já falei isso já, eu recebo proposta de cursinhos para ministrar aulas, mas eu falo, a grande questão é que querem dar 30 minutos, cara.
para você fazer uma videoaula em exercícios. E aí eu falo para ele, aí ele falou, 30 minutos, mas você tem que resolver 10 itens. Eu falei, filho, não dá para mim. Ah, mas por que não? Que outro professor faz? O problema é do outro. Eu não tenho nada a ver com eles. Mas como assim? Você não consegue resolver 10 itens em 30 minutos? Vem, peraí. 10 itens para eu resolver, tipo, no meu aulão, eu resolvo. Né? Porque no meu aulão é outra coisa. Lá eu vou pá. Agora, se eu tenho a possibilidade de ir mais lento numa gravação, eu não vou pegar e fazer as coisas correndo para agradar curso nenhum, não, filho. Entendeu? Então, aí vocês estudam aí. Ah, não vou ver com outro professor, então vê. Eu vou lá e dou de graça aqui e acabou. Entendeu? Então é assim. Entendeu? Então eu faço lá meu vídeo de 1h30, 10 itens. Mas é 1h30 resolvendo 10 itens, mas é naquele padrão. Deixar a questão na caveira. Links. Entendeu? Fazer um resumão do Zuc para os adelantes. Ler na semana da prova. O resumão é um aulão, né? Beleza, então, pessoal. Um abraço aí pra vocês, né? Caramba, tô cansado, meu irmão. Hoje foi... Eu fico cansado mesmo. Pô, esse ritmo aqui, né? A gente tem que ficar raciocinando aqui. Beleza, então. Adelante focado, jogando como? Muito duro. Tchau, tchau.